Let us turn to Old Testament, Vamos abrir nossas Bíblias no Antigo Testamento, 2 King, Segundo Reis, chapter 6. capítulo 6. Starting from verse 1. Iniciando no versículo 1. The company of the prophets said to Elisha, Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: "Look, the place where we meet with you is too small for us. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to live." Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. And he said, "Go." E respondeu ele: Ide. Then one of them said, "Won't you please come with your servants?" Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. "I will," Elisha replied, and he went with them. Ele tornou: Eu irei. They went to the Jordan and began to cut down trees. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. "Oh, my Lord," he cried out, "it was borrowed." Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. The man of God asked, Where did it fall? Where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. "Lift it out," he said. Then the man reached out his hand and took it. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. I think let's look to the Lord for a prayer. Very, very important. Nós acabamos de ler uma porção da Bíblia que é muito, muito importante. Now, this is a story about Elisha. E é uma história acerca de Eliseu. And this is also a story of Elisha's disciples. E também é uma história acerca dos discípulos de Eliseu. Now, we know that Elisha was a prophet. Agora, nós sabemos que Eliseu era um profeta. However, he was a prophet of Elijah. No entanto, ele era um profeta Sorry, he was the disciple of Elijah. e ele era um discípulo de Eliseu, de Elias. So the relationship between Elisha and Elijah Então, o relacionamento entre Elias e Eliseu is a relation between a master and a disciple. era um relacionamento entre um mestre e seu discípulo. Elijah was a master. O Elias era o mestre Elisha was one of his disciples. e o Eliseu era um dos seus discípulos. And then here we find another picture. E aqui nós encontramos uma outra figura. Now Elisha was a master.
Agora Eliseu se tornou o mestre and he has many disciples. e ele tinha muitos discípulos. Then this disciple came to their master. Então os seus discípulos chegaram para o seu mestre. They said, look, the place where we meet with you is too small for us. E eles disseram, olha, o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Now, the word meet here, Agora a palavra estreito aqui, in Hebrew, it means sit. a palavra habitamos contigo aqui no hebraico significa assentar-se. Look, the place where we sit with you is too small for us. Estariam dizendo assim, eis, o lugar em que nós assentamos contigo é estreito demais para nós. Now, in the time of Elisha, Agora no tempo de Eliseu, the disciple, they were sitting at the feet of their master. os discípulos se assentavam aos pés do seu mestre. Then they received much instruction from their master. E dessa forma eles recebiam muita instrução do seu mestre. But now they come with problem. Mas agora chegaram a ter um problema. But this is a good problem. Mas era um bom problema. This is a happy problem. É um problema que era motivo de alegria. Now, when they try to receive the grace from the Lord, Quando eles estavam ali reunidos tentando receber graça do Senhor, and they need a vessel to contain that grace. e eles necessitavam um recipiente, um vaso para conter aquela graça. So the Lord God has given them a place to meet. Então Deus deu para eles um lugar para reunir. So that place, almost like a vessel to contain the grace. E aquele lugar era quase como que So that place is too small. Então o lugar de reunião deles estava pequeno demais. The grace is so sufficient. A graça era tão grande. The grace is so great. A graça era tão suficiente. But now you come to a point that the vessel is too small. Mas agora chegaram no ponto que o vaso era pequeno demais. So how can you receive more grace? Agora, então como é que eles poderiam receber mais graça? So that vessel ought to be expanded. Então aquele vaso tinha que ser ampliado. Then they will receive much more grace. E eles poderiam então receber muito mais graça. So the problem was this. Então qual que era o problema? Most likely at that time there were about 100 disciples. Então provavelmente naquela época eles eram um grupo de 100 discípulos. Then Elisha has to take care of them. E o Eliseu tinha que tomar conta deles. It was in a time of famine. Então era um tempo de fome. And because of that, so they have nothing to eat. E eles não tinham o que comer. But in order to kill the hunger, mas a fim de saciar a sua fome, so somehow Elisha made a soup for them. De alguma forma Eliseu preparou uma sopa para eles. You know, they don't have meat. Então eles não tinham carne. So only when meat you kill your hunger. Somente com carne de fato você pode saciar a fome. But if you don't have meat, mas se não tem carne, como é que faz? At least somehow the soup will pretend to be meat. Então pelo menos de alguma forma aquela sopa ia fazer de conta que fosse carne. So when your stomach is filled with the soup, então quando seu estômago está cheio com a sopa, so you comfort yourself that's just meat. Então você se consola, isso aqui também até melhor do que carne. So by this way you feel you are very filled. E dessa forma você se sente bastante satisfeito. So that's what happened by that time. Então isso é o que aconteceu naquela época. Elisha really prepared soup for them. Eliseu realmente preparou sopa para eles. And now you can understand the situation was very serious. E agora você pode entender que a situação estava muito séria. But then they discover someone put something wild into the soup. Mas então você descobre que alguém pôs alguma coisa estranha na sopa. It was poisonous. Alguma coisa que era venenosa. But now you know when Elijah poured in the flour. Agora você sabe que quando o Eliseu colocou a farinha. And then you know what happened. Então você sabe o que aconteceu. All the poison is gone. Todo aquele veneno se foi. So it is so wonderful. Então é tão maravilhoso. Elisha was their master. Eliseu ter um mestre como Eliseu. When they were sitting at their feet, quando estavam assentados aos pés de Eliseu, not only they received the instruction,
Não somente eles recebiam instrução, You know, this master is very different. mas eles sabiam, esse mestre é tão diferente. So when they are in trouble, Então, quando eles estão em alguma dificuldade, the master always next to them. o Always next to them. mestre sempre está próximo deles. And now, gradually, more people were attracted to this master. E gradualmente mais pessoas iam sendo atraídas para o seu mestre. So many people sitting at his feet. Então havia muitas pessoas assentadas aos pés de The place Eliseu. too crowded. E o lugar estava cheio demais. Now, the same place. Para o mesmo lugar. At the beginning, you don't feel how crowded it No is. princípio você não sabia quão cheio estava aquele lugar, Because not many people fill that place. que não tinha muitas pessoas. So you feel plenty of space. Então você sentia que tinha muito espaço. But now more people gather Mas together. agora tinha mais e mais pessoas se reunindo com You Eliseu. find the problem. E aí descobre o problema. But that's wonderful. Mas é um problema maravilhoso, Because the grace is so great. The grace is so great. porque significa que a graça é tão grande People were attracted to the word of God. que as pessoas eram atraídas para a palavra de Deus. And that's why I make the space too small. E é por isso que o lugar deles ficou estreito demais. So what you are going to do? Então o que você vai fazer? Now the disciple came to Elisha. Então agora os discípulos vieram até o Eliseu. They said, "Look, the place where we sit with you is too small for us. Então eles disseram, olha, eis que o lugar em que nos assentamos contigo é estreito demais, é pequeno demais para nós. Let us go to the Jordan, Então vamos, pois, até o Jordão, where each of us can get a pole, tomemos de lá cada um de nós uma viga and let us build a place there for us to live." e construamos um lugar em que habitemos. They want to build a larger place. Eles queriam edificar um lugar mais amplo. Now the reason they want a larger place, Agora, por qual razão que eles queriam um lugar maior? because the grace was so sufficient. É porque a graça era tão The suficiente. grace was so overwhelming. A graça era tão superabundante. Now they realize that their vessel is too small. E então eles perceberam que o vaso deles era pequeno demais. So thou may make a suggestion. Então agora alguém fez uma sugestão. They want a larger place. Eles queriam um lugar maior. They want to build a house. Eles queriam edificar uma casa. The more word of God will be heard. Quanto mais a palavra de Deus era ouvida, The more grace of God will be received. mais a graça de Deus era recebida. So now you see, Então agora, this prayer is not for themselves. essa oração não é uma oração por eles This mesmos. prayer is for the word of God to be getting deeper and deeper into the heart of His people. Mas era uma oração para que a palavra de Deus entrasse cada vez mais profundamente no coração das So pessoas. then here we found the answer of the master. Então aqui nós encontramos a resposta que o mestre deu para He eles. said, "Go, Ele disse, go." ide. What does that mean? O que significa isso? Because the desire of the disciple was also the desire of the master. Porque o desejo dos discípulos era também o desejo do mestre. Have you ever experienced Você já teve essa experiência? sometime when you pray to the Lord, Algumas vezes quando você ora ao Senhor, it takes months before the prayer is answered. passam-se vários meses antes que aquela oração seja respondida. Sometimes take 3 months, Às vezes 3 meses, sometimes 6 months, às vezes 6 meses, sometimes even 1 year or 2 years. às vezes até mesmo 1 ou 2 anos. But sometimes when you pray to the Lord, Mas algumas vezes quando você ora ao Senhor, the answer was immediate. a resposta é imediata. What does that mean? O que significa isso? Because you pray a prayer É porque você fez uma tal oração which really according to God's will. que realmente está de acordo com a vontade de Deus. God wants to work a work. Deus quer fazer uma obra. Many time ago, a long time ago, Muito tempo atrás, He already saw that we are so small. Ele já viu que nós ficaríamos estreitos demais. Our vessel is so limited. O nosso vaso é tão limitado. In order to contain more of His grace, Então, a fim de poder conter mais da sua graça, in some way our vessel ought to be enlarged. de alguma forma aquele vaso tem que ser alargado. God was waiting for that moment. Que
Deus estava aguardando por aquele momento. He already knew that you need the work of God. Ele já sabia que você precisava da obra de Deus. You need the grace of God to receive the grace of God. Você necessita da graça de Deus para receber a graça de Deus. When your vessel becomes too small, Quando o teu vaso se torna muito pequeno, you don't have a capacity to receive the grace. você não tem capacidade para receber a graça. So, brothers, Então, irmãos, sometime às vezes, you have to ask the Lord você tem que pedir ao Senhor to enlarge your capacity. para alargar a nossa capacidade. I remember once when I was in Taiwan, Me lembro uma certa ocasião quando eu estava em Taiwan and the Lord really blessed the work. e o Senhor realmente abençoou a obra. Now, one day we received a gift E um dia nós recebemos uma oferta, as a financial gift. uma oferta financeira, Now, someone is willing to give us a 6-story building. e alguém estava disposto a nos doar um edifício com 6 andares. Now, somewhere in a remote area in the island. Em algum lugar, numa área remota, lá na ilha de Taiwan. Now, that's grace. Isso é graça. Now, we have to pray Então nós tínhamos que orar. whether we are able to receive that grace. Se nós seríamos capazes de receber aquela graça. Now, to get a building of 6 floors is one thing. Então, receber uma doação de um edifício de 6 andares é uma coisa. To maintain a building is another thing. Agora, manter esse edifício é um outro assunto. Now, how many light bulbs in that building? Agora, quantas lâmpadas tem aquele edifício? How many rooms in that building? Quantas salas tem naquele edifício? How can you keep that building moving, functioning? Como é que você vai manter esse edifício funcionando? Now, every month, Então, mensalmente, you need some kind of financial arrangement você necessita de um tipo de valor or financeiro, some kind of provision uma certa provisão for you mínima to accept that grace. para poder aceitar aquela oferta Do you de see graça. that? Você está It percebendo? costs you nothing to receive the grace. Então não custa nada receber aquela doação, a But graça. how do you maintain it? Mas como manter? Have you thought about it, brothers and Vocês já sisters? pensaram nisso, irmãos e irmãs? We got used to receiving grace. Nós estamos acostumados a receber graça, Because it costs nothing. porque não custa nada. Why don't you take it? Por que não pega? Do you know that? Sabia? When you receive your grace, Quando você recebe graça, there is a responsibility behind it. tem juntamente com ela uma Our responsabilidade. problem is this. E nosso problema é o seguinte: We want the grace. nós queremos a graça, We don't want the responsibility. mas não queremos a responsabilidade. Are you able to take that responsibility? Você é capaz de assumir essa Every responsabilidade month. cada mês? Now, you have to ask the Lord Então você tem que pedir ao to Senhor provide you certain amount of money para que Ele esteja dando uma certa quantidade de dinheiro to keep that building functioning. para poder manter aquele edifício em condições de funcionamento. This was only hardware. O edifício era somente o hardware, It's not software. não era o software. Now, you need people to fill in that house. Ou seja, você precisava de pessoas para encher aquela casa, Make the whole building useful. para fazer todo o edifício funcionar. You not only maintain the hardware, you also have to maintain the software. Então não era possível somente manter o edifício, mas era também necessário as pessoas. So, brothers, Então, irmãos, thank God for that grace. graças a Deus pela graça. But the problem is this. Mas qual que é o problema? Our vessel was too small. O nosso vaso era pequeno demais. So finally, we were not able to receive that Então, grace. finalmente, nós não fomos capazes de receber aquela graça. So, brothers, Então, irmãos, you need to ask Lord, you need to pray to the Lord. você tem que orar ao Senhor, Enlarge our capacity. pedir: Senhor, alarga a nossa From capacidade. the first moment, Do primeiro momento, the Lord knows that our vessel is too small. o Senhor sabe que o nosso vaso é pequeno demais. So you need the work of God in our life. Então nós precisamos a obra de Deus na tua vida. So he has waited and waited for a long time. Então ele tem esperado por um longo tempo. He wants to work in you. E ele quer fazer uma obra em tua But vida. now he's waiting for the moment. Mas agora ele está esperando por aquele momento. Somehow you will awaken to the fact De alguma forma você seja despertado para o seguinte fato: our vessel is too small. o nosso vaso é pequeno So demais. then you begin to pray for your master. Então você começa a orar ao teu mestre. Look, the place where we sit with you is too small for us. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós.
Do you see? Estão vendo isso? It is not that you want to get a crowd. Não é que você quer ter um grande número de pessoas lá I know dentro da some casa. people, they are thirsty for numbers. Eu sei que algumas pessoas estão sedentos por números. Their ambition is that if I can get 1,000, 2,000, 10,000 people. A ambição deles é se eu puder ter 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. So this will become mega church. E isso vai se tornar o quê? Uma mega igreja. There are so many mega churches in the world E today. ter tantas mega igrejas no mundo hoje. Almost every city you have some mega church. Quase que em cada cidade você tem uma dessas mega igrejas. Now, if you want to work for the Agora, Lord, se você quer fazer a obra para o Senhor you are thirsty for numbers. e você está sedento por números, You want 1,000, você quer 1.000, 2,000. 2.000, 10,000. 10.000. That's what we want. É isso que nós queremos. Don't misunderstand me. Agora, não me entenda mal. It is good to have ambition for the Lord. É bom ser ambicioso pelo Senhor. But there are two possibilities for you to get numbers. Mas tem duas possibilidades para você obter um grande número de pessoas. One day the number will increase. Um dia o número vai aumentar. There are two possibilities. Tem duas possibilidades. One, when the number is increased, Uma, quando o número aumenta, your flesh will be satisfied. a tua carne vai estar satisfeita. That's the reason David, he gave the order to number his people. E foi por essa razão que o Davi deu aquela ordem de contar as pessoas. Now, in the life of David, Agora, na vida de Davi, he has committed two sins, great ele sins. cometeu dois grandes pecados. One is adultery plus the murder. Um foi adultério acrescido de assassinato. And another time, E a outra ocasião, he ordered his general to number the people. ele ordenou que seus generais numerassem, contassem as pessoas. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, in our flesh, na nossa carne, if that flesh never been dealt with the Holy e Spirit, essa carne nunca foi tratada pelo Espírito Santo, we want to do something big. nós queremos fazer algo grande. If we don't have future in the world, Se nós não temos futuro no mundo, but at least we should have the future in the spiritual world. pelo menos nós queremos ter um futuro no mundo espiritual. So we want number. Então nós queremos números. 1,000, 1.000, 2,000, 2.000, 10,000. 10.000. Then what accomplishment? Então vamos ver que grande What kind realização. of work? Que obra. This work become visible to E the essa people. obra se torna algo que é visível para as Then people will pessoas. say, now he is indeed a servant of God. E agora as pessoas vão dizer, ele de fato é um servo de Deus. So brothers, Então, irmãos, that's one approach. essa é uma abordagem. Another approach, A outra possibilidade, you are the disciple of Christ. você é um discípulo de Cristo. You always gather at his presence. Você sempre reúne na presença do Senhor. Not only yourself, Não somente você, also other disciples. mas também outros discípulos. You are hungry for the word. Você tem fome pela You are palavra. like Mary, Você é como a Maria, sitting at the feet of your master. sentado aos pés do seu mestre. And brothers, sisters, Irmãos e you are irmãs, waiting for the golden words come out from the lips of our e master. você está esperando por aquelas palavras de ouro saírem dos lábios do seu mestre. You are like Mary, Você é como Maria, she like Mary, e eles são, you and she like Mary, ela é como Maria, and everybody just like e Mary. todos são como Maria, We all love the Lord. e todos amam o We Senhor. all be attracted to his feet. Nós todos somos atraídos aos pés do Senhor. We feel his presence. Nós sentimos a sua Now, presença. brothers, Agora, irmãos, gradually the number increased. gradualmente o número aumenta. Do you see that? Estão vendo, And irmãos? sooner or later you will discover. Sooner or later you will discover. Então, cedo ou tarde você vai descobrir Our vessel is too small. que o nosso vaso é pequeno demais. We have a corporate vessel. Nós temos um vaso corporativo. That's church. E esse vaso é a igreja. Church is a corporate vessel. A igreja é um vaso corporativo. But sooner or later, Mas cedo ou tarde, you will find that vessel is limited. você descobrirá que esse vaso está The limitado. grace is Que overwhelming. a graça é superabundante. So what are you going to O do? que você vai fazer? You need to pray. Você necessita orar. Then when you pray, Então, quando você ora, the answer was immediate. a resposta foi imediata. Why it was immediate? Por que é uma resposta imediata? Because that's the prayer according to God's will. Porque aquela é uma oração de acordo com a vontade de Now, Deus. brothers, Agora, irmãos, isn't that true? Our Lord says, não é verdadeiro o que o nosso Senhor disse? I will build my church upon this rock. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. And our Lord is the builder. E o nosso Senhor é quem edifica. Now, brothers, sisters, Agora, irmãos e irmãs, church
is a corporate vessel A igreja é um vaso corporativo to receive and to contain the grace of God. para receber e conter a graça de Deus. That second approach. Então essa é a segunda maneira de Do you abordagem. see that? Estão percebendo? Nothing wrong with the number increasing. Não tem nada de errado com o acréscimo no número de The pessoas. problem is with our motive. Mas o problema é com a nossa motivação. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, If we start at the feet of our Master, se nós começamos aos pés do nosso Mestre, sooner or later, cedo ou tarde, you will find how inadequate is our vessel. você vai descobrir quão inadequado é o nosso vaso, How limited is our vessel. quão limitado é o nosso vaso, How small is our vessel. quão pequeno é o nosso vaso. We need to enlarge that capacity. Nós necessitamos de ter uma capacidade alargada. So here you have a prayer. Então aqui nós temos uma oração Immediately answered. que é imediatamente respondida. Why? Por quê? Because you are praying something Porque você está orando algo that according to God's heart. que é de acordo com o coração de Deus. The work you want to do A obra que você quer is fazer exactly the work God wants to do. é exatamente a obra que Deus quer fazer. But God has to wait. Mas Deus tem de He was esperar. patient enough. Ele foi paciente o He suficiente. wants to wait until you awaken to the fact. Ele quer esperar até que você seja despertado para esse fato. Then you will pray according to His prayer. Então você vai orar de acordo com a sua oração. Then that answer was immediate. Então a resposta é imediata. That's what happened here. É isso que aconteceu aqui, você está vendo? So do you see the similarity between Elisha and his disciples Você está vendo a semelhança entre Eliseu e seus discípulos and our Lord and us? e o nosso Senhor conosco? Do you see that? Estão percebendo? It's very, very É interesting. muito, muito interessante. Now, let us try, let us slow our pace a little bit. Vamos tentar reduzir um pouco a velocidade. On the Mount of Transfiguration, No Monte da Transfiguração, you remember Peter, James, and John você lembra que Pedro, Tiago e João, were taken to the Mount of Transfiguration. eles foram com o Senhor para o Monte da Transfiguração. Peter is just like one of us. Pedro é como um de nós. Now, that's a wonderful time. Então esse é um momento maravilhoso. The Lord must have a purpose for him to take these three people with him. O Senhor deveria ter um propósito para ter levado junto com ele o Pedro, Tiago e João. Now, sometimes we think Agora, algumas vezes nós pensamos the Lord has 12 disciples. que o Senhor tinha 12 discípulos. Then our Lord played favoritism. E que então o Senhor tinha uma certa queda favorecendo alguns. Now, with 12 disciples, Agora, entre os 12 discípulos, now he had 3 disciples. então nós pensamos que o Senhor tinha 3 discípulos These 3 are most intimate ones. e que esses 3 eram os mais íntimos. So this become the inner circle. Então nós pensamos, isso se tornou então um círculo mais íntimo dentro dos discípulos. That's our mind. Agora isso é nós pensando. We think that the Lord took the 3 people, Então nós pensamos que o Senhor pegou esses 3 discípulos, Peter, James, and John, o Pedro, o Tiago e o João, because they are strong, porque eles eram fortes. because they are so intimate with the Porque Lord. nós pensamos que eles eram tão íntimos com o Senhor. Then our Lord set another 9 disciples aside. Aí então o Senhor colocou os outros 9 de lado. Wherever he's traveling, he always take the 3 with him. E aonde quer que o Senhor estava viajando, ele levava os 3 com ele. Why? Por quê? Because we tend to play favoritism. Porque nós usamos de favoritismo algumas If you vezes. have 3 children, Se você tem 3 filhos, you say, oh, they are all equal. você vai dizer, meus filhos são todos iguais entre si. But secretly, they are not equal. Mas secretamente eles não são todos In iguais. the heart of parents, No coração dos pais, they already secretly have a number 1, number 2, number 3. secretamente já tem lá a ordem certinha. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o Why? terceiro. Por quê? We are in the flesh. Porque nós estamos na carne. So you see, brothers, Estão vendo, irmãos? if the cross do not work in our life, Se a cruz não faz essa obra na nossa sooner or vida, later you will play the favoritism. cedo ou tarde estaremos praticando favoritismo. I have only 3 children. Eu tenho apenas 3 filhos. Of course, I like the old one É claro que Eldest one. eu gosto muito do mais velho, because it's number 1. porque ele é o número 1. Then the third one, Então eu gosto da mais I love jovem. him so much Eu amo tanto o mais jovem, because he's the youngest one. porque é o mais jovem.
And then I also, the second one, daughter. E também tem uma segunda do meio, que é a filha. So she is the only daughter, of course I love her. Então ela é filha única, é claro que eu amo a minha filha única. So you see? Estão vendo? Now because of the Tá, situation, por causa da situação, now I will treat them equal. eu vou tratá-los igualmente. But even when I say I treat them equal, Mas mesmo dizendo que eu trato eles igualmente, don't forget, não se we are esqueça, human beings. nós somos seres humanos. So somehow we play the favoritism. De alguma forma praticamos favoritismo. Now because we are in the flesh. Agora, porque nós estamos na carne, When we study the Bible, quando nós estudamos a Bíblia, somehow we squeeze our sentiment in the understanding of the de word. alguma forma nós colocamos o nosso sentimento dentro do entendimento da palavra. We think our Lord is just like us. Nós pensamos que o nosso Senhor é como nós. No, that's not true. Não, isso não é verdade. Our Lord never play favoritism. Nosso Senhor nunca pratica favoritismo. He has only one circle. Ele tem somente um círculo. All those who belong to him in that circle. Todos aqueles que pertencem a Ele estão dentro desse círculo. Then why he took Peter, James and John? Mas então por que ele levou Pedro, Tiago e João junto? Because they were strong? Porque eles eram fortes? No, Não, because they were weak. porque eles eram fracos. Why the Lord was able to lead another 9 disciples aside? Por que o Senhor foi capaz de deixar aqueles outros 9 discípulos lá? You have a confidence in them. Porque ele tinha confiança neles. If you lead them aside, they still go on. Se você deixa eles de lado, eles vão prosseguir ainda assim. I remember almost 30 years ago. Eu me lembro que quase 30 anos atrás, Now, when I visit Germany, quando eu visitei a Alemanha, and then we have to decide então nós tínhamos que fazer uma decisão. among 3 kids, Entre nossos 3 filhos, which one we should take it with us. qual dos nossos filhos nós levaríamos juntos conosco para a Alemanha? Now, the oldest 2, Os 2 mais velhos, now they're already big enough. eles já eram grandes o suficientes. They should be able to take care of themselves Já podiam cuidar de si mesmos sozinhos. because they stay with their parents, with the grandparents. Porque eles podiam ficar com seus avós. So they will keep a very good eye on them. Então os avós poderiam cuidar deles. That's the situation. Essa é a situação. So finally, we took the youngest one, Mas finalmente nós levamos conosco o mais novinho, only 2 years old. que tinha somente 2 anos de idade. Now we have to take him with us. Agora nós tivemos que levá-lo conosco, He was not able to take care of himself. porque ele não podia cuidar de si mesmo. The reason we took him, E a razão pela qual nós o not levamos because we conosco play favoritism, não era porque estávamos praticando favoritismo, because he's weak. mas porque ele era fraco. So brothers, Então, irmãos, on the Mount of no Transfiguration, Monte da Transfiguração, it is because the weakness of Peter, John, and James, é por causa da fraqueza de Pedro, Tiago e João, our Lord has to take them. que nosso Senhor teve que levá-los junto consigo. Why? Por quê? Because the Lord knows that one day Porque o Senhor sabia que um dia Peter will deny him 3 times. Pedro iria negar o Senhor 3 vezes. And the Lord also knows E o Senhor também sabia James will be the first martyr. que Tiago seria o primeiro mártir. And John, although also know, E o Senhor também sabia John will live the longest among the 12 disciples. que João teria a vida mais longa entre os 12 discípulos. They need a vision from Mount of Transfiguration. Eles necessitavam de uma visão do Monte da Transfiguração. James lived the shortest life. Tiago viveu a vida mais curta. John lived the longest. João, a vida mais longa. But either way, Mas não importa. you have to learn a lesson Você- in the Mount of Transfiguration. Você tem que aprender a lição do Monte da Transfiguração. So that's what happened. Então isso é o que aconteceu. You see, Estão the percebendo? Lord took them with him. O Senhor os levou consigo. Then it must be a very exciting moment. Então deve ter sido um momento muito empolgante. So they went there. The Lord said, let's go and pray. Então eles foram lá e o Senhor disse, vamos orar. It's just like any one of us. É como qualquer um de When nós. we come to the prayer meeting, Nós chegamos à reunião de oração. now we are called to pray. Agora nós recebemos aquele convite para orar. Then Peter fall into sleep. E o Pedro adormeceu. That's very unusual. That's very important moment. É um momento tão importante. Why the Lord lead us to the Mount of Por que o Transfiguration? Senhor nos conduz para o Monte da Transfiguração? Must be something important. É claro que deve ter uma razão importante. Now you have to watch and pray. Agora é claro que você tem que vigiar e orar. Of course.
course. Sem This is dúvida. different. This is not a normal prayer meeting. Não é uma reunião de oração normal. It's a very special one. É um momento muito especial. Only 3 of them. Somente 3 dentre os The Lord discípulos. said, "Let us E o pray." Senhor disse, oremos. But brothers, Mas irmãos, they were there to pray. eles estavam lá para orar. But Peter was there to sleep. Mas Pedro estava lá para dormir. So you see, brothers, Vocês estão vendo, don't irmãos? feel bad when you sleep in the prayer meeting. Então ninguém precisa se sentir mal quando adormecer You na reunião de are oração. just as weak as Peter. Você está sendo tão fraco quanto Pedro. You have desire to pray, Tem aquele desejo de orar. but you do not know how weak you are. Mas você não sabe quão fraco você You é. see, brothers, Está vendo, irmãos? before prayer meeting, Então antes da reunião de you oração, are very awake, você está tão desperto, full of energy. cheio de energia. But when the brother said, "Let's begin to pray," Mas deixa o irmão dizer assim, agora vamos orar. then you don't know why. Você não sabe por quê. Your flesh as weak as A water. carne fica tão fraca como a You água. try to open your eyes, Tenta manter os olhos but abertos. somehow you feel that somehow you find the lead putting on your eyes out over here. Mas de alguma forma como se tivesse chumbo nos olhos. So heavy. Tão You pesado. just cannot open your eyes. Simplesmente não consegue manter os olhos abertos. Isn't that experience? Não é essa a tua experiência? So brothers, Então, irmãos, that's Peter. esse é o Pedro. And Peter is supposed to pray. E Pedro deveria estar lá orando. But now he fall into sleep. Mas agora o Pedro adormece. Then something happened. Então, algo aconteceu. Do you see, brothers? Estão vendo, irmãos? When you are being led to this kind of prayer, Quando você está convidado para esse tipo de oração, something will happen. alguma coisa vai acontecer. But because they fall into sleep, Mas sabe como eles tinham adormecido? when they wake up, Quando eles acordaram, they see something eles happen. viram algo acontecendo. But they do not see the whole process. Mas eles não viram todo o processo. They miss the part of that Eles process. perderam parte daquele processo. All of a sudden, Repentinamente, they find 3 figures. eles encontraram lá 3 personagens. How they appear, he does not know. Como é que eles apareceram lá? Eles não sabiam. But he only know there are 3 people. Mas tudo que eles sabiam é que tinha 3 pessoas lá. Think about it. Pensa He nisso. was sleeping. Estava dormindo, He did not know anything to happen. não sabe o que está acontecendo, He never prepared for anything. nunca se preparou para aquele momento, But I don't know what happened. mas eu não sei o que Probably aconteceu. some noise Provavelmente houve algum barulho, or anything happened. ou algo aconteceu, Or temperature dropped so drastically. ou a temperatura baixou repentinamente. But all of a sudden he awake. Repentinamente se acorda And the Lord is no longer the same. e o Senhor já não está mais sozinho. The Lord no longer the E same. não é mais o mesmo. He's already he's in Ele glory. está em glória. He was transfigured. Ele foi transfigurado. And more than that, E mais do que isso, not only our Lord, não somente o nosso Senhor, also Elijah, mas também Elias also e Moses. também o Moisés. Brothers, Irmãos, think about it. pensa nisso. Peter, Pedro, James, Tiago, and Peter, James, and Peter, James, and John. Pedro, Tiago e João. They are all the remnants in the Old Testament. Eles são todos remanescentes no Antigo Testamento. Of course, Claro, when they see our Lord, quando eles veem o nosso Senhor, the Lord, of course, is the greatest. claro que o Senhor é o maior. That's why they follow our Lord. É por isso que eles seguiram o Senhor. But to their surprise, Mas para a surpresa deles, 2 greatest figure in the Old Testament. há 2 das maiores figuras no Antigo Testamento. One is Moses. Um é Moisés, Another one is Elijah. o outro é o Elias. Moses, representative of law. Moisés, o representante da lei. And Elijah, the representative of prophets. Elias, o representante dos profetas. Think about it. Pensa nisso. They are all there. Estão todos ali. Do you see that? Estão percebendo? Because if you are the remnant, Porque se você é um remanescente, so if you know the Old Testament well, se você conhece bem o Antigo Testamento, you will be very excited. você vai ficar muito empolgado. Not only our Lord is there, Não somente o nosso Senhor estava ali, Moses there, Moisés estava ali, and also Elijah was there. também o Elias estava ali. Now it is so wonderful. Agora é tão maravilhoso. So Peter decided he had to say something. Então Pedro decidiu que ele tinha que dizer alguma coisa, Even he did not know what to say. mesmo que ele não sabia o que dizer. But he had to say something in Mas ele this occasion. tinha que dizer alguma coisa naquela ocasião tão Some especial. people like to talk. Algumas pessoas gostam de falar. And they know that in what occasion you should speak.
in what way. E eles sabem em qual ocasião, de qual forma eles têm que falar. So the Peter spoke out. Então Pedro falou, Oh, wonderful. ah, que maravilhoso. Let us have 3 tents. Vamos construir aqui 3 tendas. Why? Por quê? Because the Feast of Tabernacle is approaching. Porque a festa dos tabernáculos estava se aproximando. So if you celebrate the Feast of Tabernacle, Então se eles celebravam a festa dos you have tabernáculos, the tents. tem tendas. You see? Tá vendo? Let's build 3 tents. Vamos edificar então 3 tendas. One for Jesus, Uma para Jesus, one for Elijah, uma para o Elias one for Moses. e outra para o Moisés. Isn't that wonderful? Não é isso maravilhoso? That is a wonderful story. Uma história If maravilhosa. 3 of them can be with us, Então se os 3 puderem estar conosco, so in the heart of Peter, então no coração do Pedro, the Master, Jesus, number 1, o mestre Jesus era o número 1, Moses, number 2, Moisés número 2, Elijah, number 3. Elias número 3. Now we have 3 tents. Agora então vamos ter 3 tendas. Isn't that wonderful? Não é algo maravilhoso? But you see, brothers, Mas estão vendo, irmãos? heaven has to interfere. Os céus tiveram de interferir. Heaven has to do something. Os céus tiveram de fazer alguma Heaven coisa. has to interrupt the conversation of Peter. Os céus tiveram que interromper aquela conversação do Pedro. The word of Peter has to be cut short. A palavra do Pedro teve que ser cortada ali. Peter was not able to continue anymore. Pedro não pôde prosseguir dizendo aquelas coisas. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, And then you find a cloud. então você descobre que a nuvem Cover them. os encobriu And they only see Jesus. e eles viram somente a Jesus. Elijah's there. Elias estava lá, Moses there. Moisés estava lá, They were behind the cloud. mas estavam atrás da nuvem. But only one who's there. Mas somente um que estava ali. They see no one but Jesus. A ninguém viram senão a Jesus. Then they heard a voice from heaven. Aí eles ouviram a voz do céu. This is my beloved son, Esse é o meu filho amado, in whom I am delighted. em quem eu tenho todo o meu prazer. Listen to him. A ele ouvi. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in the Peter's heart, no coração de Pedro, Jesus number 1, Jesus era o número 1, Moses number 2, Moisés número 2, Elijah number 3. Elias número 3. The Son of God, O Filho de Deus, the servant of o God, servo de Deus, the servant of God. o servo de Deus. In our heart, No nosso coração, you put the Son of God in that position. você coloca o Filho de Deus naquela posição. By brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, is it possible será que é for you possível to put Moses side by side with our Lord? para você colocar o Moisés lado a lado com o Senhor? Será que é possível? Or is it possible to put Elijah side by side with the Lord? Ou será que é possível pôr o Elias lado a lado com o Senhor? No. Claro que não. You are not supposed to do that. Nós não podemos fazer isso. The position of the Lord is always unique. A posição do Senhor é sempre uma posição única. Christ is incomparable Christ. Cristo é o Cristo incomparável. You put the servant of God at the same position as the Son of God. Se você colocar o servo de Deus na mesma posição que o Filho de Deus, You put shame to the Son of God. você estará envergonhando o Filho de Deus. You lower the position of the Son of Você God. estará rebaixando a posição do Filho de And Deus. God already ascended to E heaven, Deus já ascendeu aos céus. far above all. Cristo já está elevado acima de tudo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, what is the church? o que é a igreja? In the church, Na igreja, you only see Christ. você somente vê Cristo. You never put the servant of God side by side with the Son of God. Você nunca põe o servo de Deus lado a lado com o Filho de Deus. Our Lord will enjoy the unique place in the church O nosso Senhor tem que desfrutar daquele lugar único na igreja. because He's the head of the church. Porque Ele é o cabeça da igreja. Now you see the mistake. Agora você vê Oh, Peter. o engano de Pedro. Do you see that? Os irmãos estão percebendo? Because he uttered some foolish words. Porque depois dele ter pronunciado aquelas palavras tolas, He really did not know what he was talking about. ele realmente não sabia o que ele estava falando. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, but anyway, mas de qualquer forma, that's the story on the Mount of Transfiguration. essa é a história no Monte da Transfiguração. But my point is this: Mas o que eu quero falar é o seguinte: in this event, nesse episódio, in the Mount of Transfiguration, no Monte da Transfiguração, 3 figures: há 3 personagens: Jesus, Jesus, Moses, Moisés and Elijah. e Elias. Now, brother, why these 3?
Agora, irmãos, por que esses 3? There is a reason for it. Tem uma razão para isso. If you study all the miracles in the Bible, Se você estudar todos os milagres na Bíblia, now this is a good Bible study. agora esse é uma boa ideia para um plano de estudo da That Bíblia. almost will take between 6 months to 10 months. E você vai levar entre 6 e 10 meses para fazer esse plano. If you go through your Bible, Se você ler toda a tua Bíblia you study the miracle of the Bible. e vai estudar os milagres na Bíblia. But the Word of God is so accurate, Mas a palavra de Deus é tão precisa, so beautiful, tão so formosa, majestic, tão majestosa, so splendid. tão esplêndida. The Lord never wastes his pen. O Senhor nunca desperdiça as suas palavras. When the Holy Spirit put all these miracles in the Bible, Quando o Espírito Santo menciona todos esses milagres na Bíblia, so he put in such a way, ele os menciona de tal maneira, it's so it's in order, de maneira ordenada. If you want to classify all the miracles in the Bible, Então, se você quisesse classificar todos os milagres na if you Bíblia, go through the whole Bible from Genesis to Revelation, então teria que passar por toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. you can divide them into 3 classifications. Você poderá dividir todos os milagres em 3 categorias, 3 classes. 3 classes. One class of miracles Uma categoria de milagres belong to Moses and his disciples. pertence a Moisés e a seus discípulos. Moses Moisés and also Joshua and others. e também Josué e outros. Now that's one class. Então essa é uma classe. Second class, Segunda categoria. if you read your Bible Se carefully, você lê a tua Bíblia cuidadosamente, belong to Elijah and Elisha. é a categoria do Elias e do Eliseu. And the third class E a terceira categoria belong to our Lord and his é a disciples. categoria do nosso Senhor e dos seus discípulos. I challenge you, Eu te faço o seguinte desafio. if you read all the miracle in the Bible, Se você ler todos os milagres na Bíblia, then you can understand they really been divided into 3 classes. você chegará a essa conclusão que eles de fato podem ser divididos nessas 3 categorias. So brothers, Então, irmãos, in the Mount no Transfiguration, Monte da Transfiguração, 3 representatives 3 representantes remind you of the whole classes of the miracles in the Bible. te fazem lembrar de todas as classes de milagres na Bíblia. It can be divided into 3 classes. Então pode ser dividido nessas 3 classes. So, brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, and then if you go through these 3 então classes, se você passar por essas 3 classes de milagres, then you almost cover the whole então Bible. você quase cobre toda a Bíblia. If you want to know anything about miracles, E se você quer saber qualquer coisa a respeito dos milagres, just follow the 3 classes. então siga essas 3 categorias. Now, when you come to now, of course, for example, Claro, por exemplo, cross the Red Sea. a travessia do Mar Vermelho. Now, Red Sea crossing, that's of course one of the miracles. Então é um dos milagres, a travessia do Mar Vermelho. And the water of Nile turned into red, A transformação das águas do Nilo em sangue, another miracle. outro milagre. And you remember how the sun stopped somewhere in the sky? Quando o sol parou em algum lugar no céu, That's a miracle of Joshua. um milagre é realizado pelo Josué. So, brothers, if you go to the Bible, Então, irmãos, se vocês percorrerem a Bíblia, the water from the rock, a água que saiu da rocha, and you find one miracle after another. você descobrirá um milagre após o outro. The heavenly food, O pão que caiu do the céu, heavenly manna. o maná que caiu do Now céu. that's another miracle. É outro milagre. So you see, Pois one nós estamos miracle after another. Um milagre após o outro. Now that part of miracles belong to Joshua, Moses, and Joshua. Então essa categoria de milagres então está associada a Moisés e a Josué. But then we come to the second class, Mas então chegamos à segunda categoria. and that's Elijah and Elisha. E cai na classe então de Elias e Eliseu. Now you understand very well. Agora você entende muito bem Now Elijah que began his story o Elias começou a sua história near the brook of Gerrit. perto do ribeiro de Gerade. Now that actually is
is a branch river of Jordan River. Na verdade, é um rio que é uma ramificação do Rio Jordão. So when you reach that brook, Quando você chega naquele ribeiro, and you remember how God make Elijah hidden in that area. lembra como Deus escondeu Elias naquela área. So that's the beginning of the story of Elijah. Então esse é o começo da história do Elias. Now, very interesting. É muito interessante. When you study the story of Elijah, Quando você estuda a história de Elias, you did not know much about his birth. você não sabe muito acerca do seu nascimento, You do not know much when he was young. você não sabe muito sobre a sua juventude, But all of a sudden, mas repentinamente He appears. ele aparece and all of a sudden, e de uma repentina he spoke to Ahab, ele falou com o Acabe for a few years. por alguns anos. If he does not pray, Se ele não orasse, the heaven will be shut. os céus permaneceriam There fechados, will be no raining. não haveria chuva. Now, brothers, Agora, irmãos, and you find that then through Elijah, e você descobre que através de Elias, one day there will be raining. um dia haveria chuva. It's miracle. É um milagre. So you know that. Então você conhece essa história. God used Elijah to perform miracles. Deus usou Elias para efetuar So milagres. here you are, the class of miracles belong to Elijah and Elisha. Então aqui nós temos uma classe de milagres que pertence a Elias e a Eliseu. And one of them E um deles is one day there will be raining. é um dia estará chovendo. And that rain after a whole period of drought. E será uma chuva que ocorrerá depois de todo um período de seca. Now, brothers, Agora, irmãos, and that's belong to the second class. então esse é a segunda categoria de milagres. And then God really tried to preserve Elijah Então Deus de fato tentou preservar o Elias and tried to feed Elijah e tentou alimentá-lo. and asking raven to feed Elijah. Pediu que aquele corvo alimentasse o Elias. Now, brothers, Agora, irmãos, it really takes faith for you to believe that to happen. é realmente necessário ter muita fé para que você creia que isso vai acontecer. If God wants to feed Elijah with a bird, Se Deus quisesse alimentar o Elias com um tipo de pássaro, he should find a better one. certamente ele deveria buscar um outro pássaro Not melhor, raven. mas não um corvo. Because raven was a thief among the birds. Porque entre os pássaros, o corvo é um ladrão. Now, the raven always tries to steal some other people's food É um pássaro que está sempre tentando roubar a comida dos outros to feed themselves para se alimentar, or to feed the young. para se alimentar os seus filhotes. Now, it is not the nature of raven Mas não é da natureza do corvo to steal something for other que people. vai roubar alguma coisa para alimentar outras pessoas. Now, that's really take faith. Então isso realmente requer Every fé. day, Todo dia raven will come. o corvo vai vir, He steals something, rouba alguma coisa, not for himself. não para si mesmo, Try to feed e Elijah. o corvo vai lá e alimenta o Elias. By this way, Então dessa forma, Elijah was able to survive. Elias pôde sobreviver. Do you believe that? Pode crer isso? That's faith. E isso é fé. If you have that Se faith, você tem essa fé, then you are able to be preserved by the Lord. então você será preservado pelo Senhor. Then one miracle after another Então miracle. um milagre após o outro. So Elijah has performed 8 miracles. Então Elias realizou 8 milagres. Then he was about to ascend to heaven. E então o Elias estava prestes a ascender ao céu. You know the Se story. você conhece a história, Elijah followed him very closely. o Eliseu o seguiu muito de perto. And before Elijah ascended to E heaven, antes de Elias ascender ao Elijah céu, asked Elisha, o Eliseu pediu para Elias. now what do you want from me? Aí ele perguntou: o que você quer de mim, Eliseu? Now you know that famous prayer. Agora você conhece aquela oração famosa. He said, I want the double portion of your spirit. Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. That's his prayer. Essa foi a oração do Eliseu. Then Elijah told him, Então Elias falou para ele: now only when you see me ascending, somente de você ver quando eu estiver ascendendo ao céu, then you will have that double portion of the spirit. então terás porção dobrada do espírito. Now you understand. Então agora você entende Why Elijah performed 8 miracles? por que o Elias realizou 8 milagres By the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. But brothers, Mas irmãos, what Elisha wants, o que o Elias queria? not just Holy Spirit. O Eliseu queria não apenas o Espírito He Santo, wanted double portion ele of the Holy queria Spirit. uma porção dobrada do Espírito And Santo. finally, E finalmente, that prayer is answered.
Aquela oração foi respondida. So Elisha Então Eliseu took the mantle of Elijah. recebeu o manto do Elias. And then he separated the water of Jordan. E então ele separou as águas do Jordão. Now that's the beginning of his miracles. E esse foi o começo dos milagres do Eliseu. Because he received the double portion of the Holy Porque ele Spirit. tinha recebido a porção dobrada do Espírito So that's Santo. why É por esse motivo In the life of Elijah, que na vida do Eliseu, 8 miracles. na vida do Elias, 8 In the milagres. life of Elisha, Na vida do Eliseu, double proportion uma of the Spirit. porção dobrada do Espírito. So give Elisha 16 miracles. O Eliseu realizou 16 milagres. And brothers, Irmãos, the miracle we learn from chapter 6 of 2 Kings os milagres que nós vemos no capítulo 6 de 2 Reis was one of 16 miracles. foi um dos 16 milagres de Eliseu. Don't forget, Não se esqueça. why that iron flowed Por que- in the river of Jordan? Por que aquele ferro flutuou no Rio Jordão? Why? Por quê? What the reason for that miracle? Qual o motivo desse milagre? Because the double portion of the Holy Spirit. Por causa da porção dobrada do Espírito Santo. Brothers, Irmãos, we not only have the indwelling spirit, nós não somente temos o Espírito Santo que habita em nós. according to Paul, De acordo com Paulo, we should be filled with the Holy Spirit. nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo. That's double portion of the Spirit. Isso significa porção dobrada do Espírito. Why? Por quê? Because the time of Elijah Porque na época de Eliseu is much, much worse than the time of Elijah. é muito, muito pior do que a época do Elias. If Elijah need the Holy Spirit to perform miracles, Se o Elias necessitava do Espírito Santo para fazer seus milagres. but if you know that the time you are living in, Mas se você soubesse a época que ele estava vivendo, now in order for the will of God to be fulfilled, a fim de que a vontade de Deus seja cumprida, in order for the work of God to be accomplished, a fim de que a obra de Deus seja realizada, you really need that double portion of the Spirit. você realmente necessita aquela porção dobrada do Espírito. And that's what happened at that time. E é isso que ocorreu naquela ocasião. So if you study the life of Elijah and Elisha, Então, se você estudar a vida do Elias e do Eliseu, now you find, agora você descobre now Elijah 8 miracles, que o Elias realizou 8 milagres, Elisha 16 miracles. Eliseu 16 milagres. Wonderful. Maravilhoso. That belong to the second class of the miracles. Essa é então a segunda categoria dos milagres. But then when you come to the third class of miracles, Mas então quando você chega na terceira categoria de milagres, our Lord and his disciples. o nosso Senhor e seus discípulos, And very é interesting. muito interessante. When our Lord met his first disciples. Quando o nosso Senhor encontrou os seus primeiros discípulos. If you read the John chapter 1, Se você ler João capítulo 1, now John the apostle remembered very well. João o apóstolo lembrava muito bem. He remembered the place where he met his Ele master. lembrava o local onde ele encontrou o seu mestre. It was Bethany, Foi em Betânia. but not the Bethany near Mas Jerusalem. não é aquela cidade de Betânia localizada próxima de It Jerusalém. is the Bethany beyond Jordan É River. a Betânia que fica além do Rio Jordão. According to John, Então, de acordo com João, it took 4 days of foi journey. necessário 4 dias de caminhada, de jornada. Now, where is Jordan? Where is the Bethany beyond the Jordan? Para onde fica localizada essa Betânia além do Jordão? It was exact place É no lugar exato where God fed Elijah with the raven. onde Deus alimentou o Through Elias raven. através dos corvos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Jordan, the Bethany beyond Jordan, essa Betânia além do Jordão was located in the brook Kirit. era localizada então no ribeiro de Girade. Today, if you visit Syria, Hoje, se você visitar a Síria, southern Syria, na parte sul da Síria, you will find an archaeological site. você descobrirá um sítio arqueológico. Actually, it's a twin site. Na verdade, é um sítio duplo. You see, you have Tel, Tem like a ali, small hill. é como que uma pequena montanha. Now, under that hill, Então, debaixo daquela you have montanha, ancient city. você tem uma cidade antiga soterrada. Now, actually, that was a capital of an ancient kingdom. Então, na verdade, aquilo era a capital de um reino da Now, antiguidade. if you read your Bible, Agora, se você ler a sua Bíblia, you know the king in that kingdom você descobre que o rei naquele reino was a giant. era um gigante.
So Bible even give us the measure of his bed. E a Bíblia até mesmo nos dá a dimensão da cama desse rei. So he is the giant even bigger than Goliath. E era um gigante maior que o Golias. You see? Tá vendo? Because why? Por quê? Because in that area, Porque naquela área many giants. havia muitos gigantes. So archaeological discovery, Então as descobertas arqueológicas they found their tomb all different, all bigger. mostraram que os túmulos eram todos gigantes. So that means this only can be buried. These places all buried by those giants. Então só eles concluíram que aqueles cemitérios só podiam pertencer a gigantes. And that kingdom E aquele reino has a capital. tinha uma capital. And that capital was a twin city. E a capital era uma cidade dupla. So today, if you visit